Olá minha joia, sou Hugo Bandeira, tente não rir. Deputados bolsonaristas provam que são desprovidos de inteligência ou superdotados de mau caratismo, tentam mudar os fatos para manipular seu gado, e são desmascarados em rede nacional. Espia. Deixa eu te mostrar o posicionamento de mais um parlamentar, agora líder da oposição na Câmara, que é o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. São dois momentos do discurso desse deputado, inclusive o que, para ele, é o maior problema da investigação até agora, para ele. E a maior insanidade de todas, não tivemos acesso a tais delações. Apenas no dia de hoje foram retirados os sigilos das delações. Esse autoritarismo, esta ditadura constitucional que se instala sob o disfarce da legalidade, precisa ser parado. Como a gente acabou de ver, a maior insanidade até agora, na opinião de quem fala pela oposição na Câmara dos Deputados, é que o sigilo da delação do Mauro Cid só foi derrubado, só foi retirado hoje. Acontece que essa retirada do sigilo não é uma escolha de um juiz, não é uma escolha do Supremo Tribunal Federal. A gente separou para você o artigo da Lei das Organizações Criminosas que existe no Brasil desde 2013. O parágrafo 3º, artigo 7º, diz o seguinte, abre aspas, o acordo de delação premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese, fecha aspas. Bom, como a gente viu, a denúncia foi enviada para o Supremo Tribunal Federal ontem. O sigilo da delação acabou sendo retirado hoje, horas depois. Então, tá tudo respeitando o que diz a lei. Existe um motivo para a delação ficar lá em sigilo neste momento que a investigação está acontecendo. Justamente para quê? Para que o depoimento deste relator não prejudique as investigações, não de alguma forma mascare, incentive ou afaste qualquer um dos suspeitos. Então, tá escrito lá, é uma determinação, é lei, lei de organizações criminosas. Essa delação premiada tinha que ser mantida em sigilo até que a denúncia fosse apresentada. Aí você se pergunta, uai, mas na Lava Jato a gente viu isso acontecer? Via, porque não respeitava a lei. Porque toda narrativa que constrói, que engendra essa trama mirabolante que é apresentada antes pela Polícia Federal e agora pelo Ministério Público, é que um grupo de pessoas que representam um espectro político relevante da sociedade brasileira ousou criticar o sistema eleitoral brasileiro. Essa denúncia da PGR de mais de 200 páginas está baseada em uma única prova, em uma única evidência, uma delação do Mauro Cid que teve idas e vindas, altos e baixos, mudanças na sua narrativa. E mais, uma prova frágil. Vamos lá. Diferentemente do que diz a deputada Caroline Didoni, e com todo respeito, a delação de Mauro Cid é só um pedacinho dessa história. A denúncia da PGR, assim como o inquérito da Polícia Federal, tem muitas, inúmeras provas. E a gente separou alguns exemplos dessas provas que vão muito além de uma delação premiada, ou um simples questionamento sobre o processo eleitoral, como disse o senador Rogério Marinho. Para começar, vamos falar sobre as minutas golpistas. Em diferentes operações, a própria Polícia Federal apreendeu com eles, os investigados, documentos sobre o planejamento do golpe. Um deles, por exemplo, simulava a decretação do estado de sítio, uma operação de garantia da lei e da ordem. Qual o objetivo? Era decretar emergência depois da eleição do presidente Lula. Outro documento, por exemplo, detalhava o plano, teria inclusive um discurso contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Outro exemplo, a prova, as mensagens e conversas entre os acusados. Os investigadores recolheram várias mensagens de texto, também de áudio, como, por exemplo, conversas entre dois coronéis do Exército que estavam lá discutindo como fariam para influenciar os chefes das Forças Armadas a aderirem, a incentivarem, a fazer parte de um golpe de Estado. Foi inclusive através de mensagens apreendidas com os investigados que se descobriu a chamada Carta ao Comandante do Exército, mais uma prova de que está lá na investigação. Uma carta para pressionar a cúpula do Exército a isso, também, aderir ao plano de golpe. Tem ainda as entradas e saídas de suspeitos do Palácio da Alvorada, as exatas datas em que vários planos golpistas teriam sido elaborados e apresentados. E o plano para o assassinato. Foi encontrado com o general da reserva, Mário Fernandes, um documento chamado de Punhal Verde e Amarelo, a gente falou muito dele aqui, um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tudo isso que eu falei para você aqui, tá lá no relatório da Polícia Federal com os indiciamentos, tá lá na Procuradoria-Geral da República com a denúncia e tá lá na delação premiada de Mauro Cid. Chega de frescura, de mimimi, vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas.